Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje a gente continua falando sobre as gerações da poesia romântica brasileira. É uma aula de exercícios, beleza? Vamos lá? Bom, gente, essa questão da uncisal é uma questão sobre características gerais do romantismo no Brasil, tá? Dadas proposições sobre o romantismo brasileiro, primeira delas, ocorreu após a proclamação da independência brasileira e questionou em muitas de suas obras a identidade nacional. É verdade, né? A independência data de 1822 e o romantismo surge nos anos 1830, portanto, quando o Brasil era um jovem país independente em busca aí da construção da sua identidade pátria, da sua identidade nacional, e os escritores românticos assumiram essa tarefa de construção da identidade nacional a partir do texto literário. Beleza? A gente falou sobre isso nas últimas aulas. Verdadeira, portanto, a primeira afirmativa. A segunda, divide-se em 3 gerações. Na verdade, gente, essa divisão em 3 gerações, ela se aplica à produção em verso, mas não à produção em prosa. A produção em prosa, ela obedece, a uma categorização temática, né? A gente divide aí os romances de acordo com o seu tema, romances regionalistas, urbanos, enfim, tá? Então, não é bem assim. A primeira ficou conhecida como nacionalista ou indianista, isso é verdade, e teve como principais autores José de Alencar e Gonçalves Dias. Aí está o problema, gente. O José de Alencar não é poeta, né? Ele escreveu principalmente romances, não é isso? Ele não se enquadra, portanto, aí na primeira geração, tá bom? Ele tem, de fato, romances indianistas, mas ele não é um autor da primeira geração. Eu posso dizer que ele trabalhou com o tema do indianismo, sim, é verdade. Alguns dos principais romances do José de Alencar têm essa temática, mas eu não posso dizer que ele pertence à primeira geração, porque essa, é uma categoria da poesia, tá bom? Depois, teve entre seus poetas Castro Alves, cuja poesia não abordava questões sociais, nem denunciava a situação dos escravos no Brasil. O contrário, né, gente? Castro Alves ficou conhecido justamente como o poeta dos escravos por conta dos seus poemas de temática abolicionista. E a quarta afirmativa foi um movimento marcado pela produção de obras significativas em diversos gêneros literários, tais como romance, poesia lírica e drama. Verdade, gente. Nós não falamos ainda sobre o romance nem sobre a produção teatral do romantismo no Brasil, mas, de fato, a produção romântica foi muito rica em vários gêneros, por isso que o romantismo é tão importante para a gente, por isso que a gente passa em mais de um bimestre falando sobre essa escola literária, que foi muito importante para a construção da identidade da literatura brasileira, tá? Portanto, aí, gente, gabarito letra E, né? Apenas as afirmativas 1 e 4, tá bom? Beleza? Vamos lá? A questão 2 trabalha justamente com um poema abolicionista do Castro Alves, tá? A Canção do Africano. A gente trabalhou com esse poema na última aula. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão, quer dizer, saudades da sua terra. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem, esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Gente, vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, para esse trecho em especial, tá? Esses últimos versos. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem, esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Ou seja, cabe nessa saudade, né, o reconhecimento da beleza desta terra. Tudo bem? Isso vai ser importante para a gente responder a questão. Então, ó, no caso da literatura brasileira, se é verdade que prevalecem as reformas radicais, elas têm acontecido mais no âmbito de movimentos literários do que de gerações literárias. A poesia de Castro Alves em relação à de Gonçalves Dias não é de negação radical. Veja só, o que o João Cabral de Melo Neto, que é poeta, foi poeta, né? Faleceu aí em 99, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a poesia do Castro Alves ela mantém uma relação de parentesco com a produção do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, poeta da primeira geração, Castro Alves, poeta da terceira geração. Tá? Ele vai dizer que essa relação não é de negação radical, mas de superação dentro do mesmo espírito romântico. A primeira geração foi marcada pelo nacionalismo, pela idealização da pátria. Perceba que na primeira geração nós temos uma visão bastante elogiosa,
bastante positiva do país, né? Elege-se aí a natureza como grande razão do orgulho pátrio. O índio vai ocupar esse papel de herói nacional, né? Representando as nossas origens nobres, guerreiras, enfim. E a terceira geração é uma geração diferente. É a geração da crítica social, é a geração da temática condoreira, da temática libertária. Perceba que aqui, gente, existe espaço na terceira geração também para a valorização da pátria, né? Aqui condena-se a prática horrenda da escravidão, mas mesmo nesse espírito de denúncia, cabe um elogio à pátria. Tá? Beleza? Então perceba que existe sim esse parentesco assinalado pelo João Cabral de Melo Neto, tá bom? Vamos lá, vamos ver a questão. O fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de João Cabral de Melo Neto. Por quê? Exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um fundo ideológico retórico. Veja, gente, não é esse, né, o ponto aqui do poema do Castro Alves. Tá? Não é um poema de exaltação do nacionalismo, é um poema de denúncia social. Dentro desse espírito de denúncia, cabe aqui um elogio à pátria, cabe uma exaltação da pátria, mas que é tímida, né, se comparada a esse conteúdo de denúncia, tá bom? Então, não nos serve. Canta a paisagem local, no entanto defende ideias do liberalismo, não é bem assim, né? Mantém o canto saudosista da terra-pátria, mas renova o tema amoroso, não é uma temática amorosa. Existe ali uma relação, né, entre esse casal de escravos, mas não é esse o foco do poema. Explora a subjetividade do eu lírico. Veja, o eu lírico aqui, gente, ele assume quase que uma função de testemunha, né, dessa cena. Tá? Ele não participa ativamente dessa cena. O eu lírico não fala propriamente sobre os seus sentimentos, as suas emoções. É claro que aqui a gente tem expressão da subjetividade, mas por vias indiretas. Tá? E a letra E inova na abordagem de aspecto social, mas mantém a visão lírica, ou seja, essa visão idealizada da terra-pátria. Verdade, né? Portanto, o que a gente marca aí? A letra E é a que melhor responde ao enunciado. Ó. Inova na abordagem de aspecto social, característica da terceira geração, mas mantém a visão lírica, né, da terra-pátria como uma terra bonita, uma terra abençoada. Né? Tudo isso foi cultivado lá desde a primeira geração romântica. Beleza? Letra E. A próxima questão trata especificamente sobre as gerações românticas da poesia brasileira. Leia as seguintes afirmações sobre as 3 gerações românticas da literatura brasileira e assinale a resposta correta. A primeira geração, também conhecida como nacionalista, busca recuperar o medievalismo do velho continente, reconformando para tanto a figura do índio brasileiro que se torna europeizado. É verdade, gente, uma das características do romantismo europeu é justamente o medievalismo, essa temática histórica, não é isso? Bom, nós no Brasil não temos propriamente aquilo que os historiadores chamam de Idade Média. Nós temos sim uma história anterior à chegada dos portugueses, mas as características que definem a Idade Média não incluem a realidade, né, dos povos pré-colombianos, beleza? Então, veja o que acontece. O índio, ele corresponde a esse habitante local, autóctone, né, que representa, sim, as nossas origens, e esse índio é profundamente idealizado. Aliás, o romantismo, ele tem essa característica fundamental em todas as suas gerações, né, que é a idealização. Tudo bem? E esse índio passou por um processo de idealização e recebeu características típicas dos cavaleiros cristãos medievais europeus. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso com calma. Tem até um exercício bacana para a gente fazer sobre algumas representações pictóricas mesmo de índios, né, do século XIX, que realmente associam, né, aí ao índio brasileiro características dos cavaleiros medievais, tá bom? Então, verdadeira A, não é A, é um, né? Desculpe. Segunda geração é conhecida como byroniana, é verdade, né, gente? Por conta da influência do lado Byron, de extremo idealismo, subjetividade, negativismo e morbidez na infância. Ih, tá estranho isso aqui, né? Morbidez da infância é morbidez da morte, né, gente? Tá? Um exagero aqui nessa temática relacionada à morte, né? Mas não da infância. A infância, ela é um espaço de escapismo, né? Não é bem isso. Vamos lá, 3. A terceira geração, chamada de condoreira, tem em Castro Alves seu principal representante. Sua poesia social
tem teor libertário. Ó, vamos marcando isso aqui certinho, né? Não tem nem o que falar, né? Exatamente. Primeira também. A terceira geração tinha índole burguesa, com valores assentados na valorização da propriedade rural e no escravagismo, quer dizer, a defesa da escravidão? Não, né? Falso. A primeira geração, ao implantar o romantismo no Brasil, serve-se de valores da Idade Média, valores cristãos, portanto, alinhando-se a uma concepção de mundo teocêntrica. A gente tem, de fato, né, gente, um caráter religioso aí na poesia do romantismo brasileiro, né? Isso é característica também do romantismo europeu. Verdade também. A segunda geração é também chamada de ultrarromântica, pois apresentava extremo pessimismo, egocentrismo, exaltação da morte, aqui sim, né? Supremo desencanto e desilusão. Portanto, ó, verdadeiras A1, A3, A5 e A6. Tem lá 1, 3, 5 e 6, né? Portanto, o gabarito aí vai ficar a letra B. Tudo bem? Beleza? Ó, o que estragou a 2, gente, foi essa coisa aqui da morbidez da infância. Beleza? Vamos lá? A 4. A poesia romântica desenvolveu-se em 3 gerações, nacionalista ou indianista, do mal do século, que é a segunda geração, e condoreira, perdão. O indianismo de nossos poetas românticos é um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de São Vicente. Bom, falso, né, gente? Tá? O nosso indianismo é uma maneira de exaltação do índio, é uma maneira de elevar o índio aí a esse papel simbólico de herói nacional, né? Representante das nossas origens nobres, guerreiras, corajosas, né? E acrescentando um elemento épico à formação da identidade nacional. Tá bom? B. Um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. Não é bem isso, né, gente? O nosso indianismo não foi uma maneira de exaltar aí essa aceitação do índio pelos colonizadores, até porque essa relação é uma relação bastante traumática, é uma relação marcada aí por ações de violência, não é isso? Veja lá, C, uma forma de apresentar o índio como motivo estético, como tema estético, idealização com simpatia e piedade, exaltação da bravura, heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. Pronto, é a C, né? Ou seja, o índio representa aquilo que há de mais elevado no espírito e na identidade nacional, né? Os valores morais mais elevados aí, tá bom? Vamos ver por que as outras são falsas. Letra D, uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva. Falso, né, gente? Falamos aí já que o índio é objeto de idealização, né? O índio como elemento étnico da futura raça do Brasil, né? Que estragou a realidade objetiva, né? Uma das características do romantismo é justamente a idealização. O modelo francês seguido no Brasil, uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo europeu. Falso, gente. Embora o romantismo brasileiro tenha seguido padrões, né, e modelos europeus, ele também tem elementos muito próprios e muito característicos. Uma dessas características, né, típicas do romantismo no Brasil é justamente o indianismo, tá? Portanto, ficou lá mesmo o gabarito letra C, tá bom? Para encerrar essa nossa aula de exercícios, essa fixação dos conteúdos das gerações românticas no Brasil, a gente vai resolver a questão 5. Com relação ao romantismo no Brasil, é incorreto afirmar. Vamos lá, incorreto, gente. Sua instauração no Brasil coincidiu com o processo de consolidação da independência. Verdade, né? A gente falou sobre isso lá na primeira questão, tá? As 3 gerações desse movimento literário são nacionalista ou indianista, geração do mal do século e condoreira, certo? Né? São as 3 gerações aí respeitando a ordem cronológica, né? Primeira, segunda e terceira geração. Depois, os românticos cultivam o nacionalismo através da exaltação da natureza, da pátria, do retorno ao passado histórico e da criação do herói nacional. Perfeito, gente. Perfeito. Certinho, o herói nacional aqui vai ser o índio, né? Letra D. Os narradores do romantismo mostravam um homem que não se adapta à vida na colônia e que denunciava veementemente as mazelas da corte. Eu vou ler de novo, gente, que eu li tudo errado, tá? Vamos lá. Os narradores do romantismo mostravam um homem que não se adaptava à vida na colônia e que denunciava veemente as mazelas da corte. Ah, não é que eu estou lendo errado, é que aqui saiu errado, ó. Tá? Denunciava veementemente, quer dizer, de forma veemente, de forma exaltada, né? De forma muito clara as mazelas da corte. Na verdade, não, moçada. Né? Não existe aqui esse conflito entre o interior do Brasil e a corte. Existem romances que representam o Brasil interiorano, são os romances sertanistas ou indianistas, tá? Que procuram aí,
né, no sertão, no interior do país, o verdadeiro Brasil, mais distante dessa influência europeia tão presente na sociedade litorânea, né, tá? Como Euclides da Cunha viria a chamar aí esses centros de poder no Brasil no começo do século XX. Tá? E nós temos romances urbanos, né? E nós não temos aqui, gente, esse caráter mais crítico. É claro que na obra de autores como José de Alencar nós vamos encontrar interessantes críticas a essa sociedade brasileira do século XIX, mas elas não se assentam nessa oposição entre corte e interior do país, cidade, né, e o meio rural, tá bom? Então a gente marca lá a letra D. E a letra E, por que ela está certa? A razão para o romântico fica em segundo plano. Verdade, né? Valorização da emoção. Sua maneira de analisar e expressar a realidade obedece ao sentimento considerado como o grande valor da vida do indivíduo. Certo é aquilo que nos enobrece, principalmente o sentimento é aquilo que nos torna únicos. Lembrem aquele exemplo que a gente utilizou durante as aulas, né? Nós podemos ser expostos às mesmas experiências. No entanto, a maneira como cada um de nós vive essas experiências, a maneira como ela se traduz de forma subjetiva, é o que nos torna únicos, né? Beleza? Joia? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, mandem lá as suas perguntas via plataforma. Bons estudos. Tchau, tchau.